Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma obra conhecida como As Boas Mulheres da China, da escritora chinesa Xin Han, publicado no Brasil no selo da Companhia de Bolso, com tradução de Manuel Paulo Ferreira. Um dos meus tipos favoritos de leituras são obras que falam sobre relatos ou testemunhos de pessoas que vivenciaram alguma experiência muito impactante, seja no âmbito mais pessoal ou com relação a grandes eventos, coisas que afetam toda uma sociedade. Tanto é que títulos como A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, ou Hiroshima, do John Hersey, estão entre os meus preferidos quando falamos de não-ficção. Mais recentemente, eu incluí uma outra obra nessa lista, justamente essa que nós vamos conversar hoje, As Boas Mulheres da China, um trabalho que nos mostra a triste e terrível vivência de diversas mulheres chinesas ao longo do século XX. Os eventos relatados aqui são bem variados. Temos situações relacionadas a tragédias naturais, a miséria extrema, a humilhações no núcleo familiar e também aquelas conectadas direta ou indiretamente com o conturbado contexto da Revolução Cultural. A jornalista Xin Han conseguiu ter acesso a esses depoimentos graças a um lento trabalho que durou anos. São entrevistas coletadas pela autora entre 1989 e 1997, enquanto ela trabalhava num programa de rádio chamado Palavras na Brisa Noturna. No contexto da China, esse programa era bastante inovador e ousado, já que abria espaço para pessoas comuns relatarem sua condição, coisa que não existia, por exemplo, durante o governo ditatorial do Mao Tse-tung. Isso só foi possível graças à abertura econômica que ocorreu gradualmente a partir do governo do Deng Xiaoping. A própria autora comenta sobre isso num trecho que eu quero ler aqui para vocês. Desde 1949, a mídia era o porta-voz do partido. A rádio estatal, os jornais estatais e depois a televisão estatal forneciam as únicas informações a que os chineses tinham acesso, e diziam todos a mesma coisa. A comunicação com alguém no exterior parecia tão remota quanto um conto de fadas. Quando Deng Xiaoping iniciou o lento processo de abertura da China, em 1983, tornou-se possível para os jornalistas, caso fossem corajosos, tentar fazer mudanças sutis na maneira como apresentavam as notícias. Também se tornou possível, embora talvez mais perigoso, discutir questões pessoais na mídia. Em Palavras na Brisa Noturna, eu tentava abrir uma janelinha, um buraco minúsculo, para que as pessoas pudessem desabafar e respirar, depois da atmosfera carregada de pólvora dos 40 anos precedentes. Na mesma medida que a Xin Han fala sobre os depoimentos que recebe ou sobre as entrevistas que faz, nós também acompanhamos um pouco do seu dia a dia, de forma que nós conhecemos um pouco da rotina dela no rádio. A proposta inicial do seu programa era simplesmente conversar com a audiência sobre problemas do cotidiano, ajudando com conselhos ou coisas assim. Só que as coisas mudaram a partir de 1989, quando ela recebeu uma carta anônima de um garoto denunciando maus tratos feitos por um idoso com uma jovem de 12 anos que tinha sido raptada por ele. Ele a mantinha acorrentada, inclusive, para impedir dela fugir. Mesmo com toda a má vontade das autoridades, a Xin Han conseguiu ajudar a encontrar essa garota e devolveu ela para sua família, que por sua vez estava desesperada tentando saber do paradeiro da filha. A partir daí, a Xin Han começou a refletir sobre o quanto valia a vida de uma mulher na China. E graças a esse questionamento, ela começou a perceber, que diversas mulheres chinesas viviam situações inimagináveis e precisavam de alguma forma contar sua história. Nisso ela começou a sua pesquisa, curiosa em saber mais sobre a vida das chinesas, e também, consequentemente, deu espaço no seu programa para ler diversas cartas de mulheres que ela recebia. No livro nós acompanhamos várias situações que provocam uma tristeza enorme, situações assim bem perturbadoras até, que a própria Xin Han recebeu ou que ela descobriu através de entrevistas. Todas são muito impactantes, mas eu separei algumas das que mais me marcaram, como, por exemplo, a história de uma menina que sofria abusos em casa e precisava se machucar propositalmente para ser internada num hospital, local onde ela conseguia ter um pouco de paz. Essa mesma jovem sentia tanta falta de afeto por parte da família que num certo dia se sensibilizou com uma mosca que pousou nela, como se ela recebesse carinho daquelas patas.
Outra história que me marcou muito foi a de 3 mães que perderam vários parentes num terrível terremoto que tinha acontecido na região pouco tempo antes. Nós vemos, por exemplo, assim, situações pesadíssimas, coisas inimagináveis que elas passaram, que é até difícil de descrever. Temos ainda a história de uma mulher que, em plena Revolução Cultural, foi obrigada a se casar com um completo desconhecido, isso com a absurda desculpa de que era uma missão atribuída pelo partido. Outro relato que me impactou muito foi de uma mulher que foi obrigada a se separar do seu namorado, que era o verdadeiro amor da sua vida, por mais de 45 anos. Sendo que o final desse relato é absurdamente triste, é uma coisa assim para acabar com qualquer um. Vale dizer também que em diversos momentos do livro, a própria Shin Han também faz alguns depoimentos, né? Também relata algumas coisas que ela vivenciou, humilhações, perseguições, que tanto ela quanto a sua mãe vivenciaram no passado, muito por conta do conturbado cenário político. As Boas Mulheres da China foi com certeza uma das leituras mais pesadas que eu já fiz até hoje. E olha que eu já li muita coisa pesada, sabe? Eu acho que só de ter me formado em história, eu já sou meio que obrigado a ler bastante coisa pesada. Especialmente assim de ditaduras e cenários bem complicados, né? E esse livro aqui, ele realmente se destaca, uma situação assim... Você vê cada coisa terrível, só de pensar já dá até um arrepio. Eu aconselho muito a ler esse livro com certa calma, né? Porque ele pode despertar alguns gatilhos ou coisas assim. E você lê ele com calma, lê pausando, sabe que realmente é um livro impactante. Eu acho que também, na mesma medida que o livro nos apresenta diversas situações delicadas vivenciadas por mulheres chinesas, ele também é uma obra que mostra muito da força dessas mesmas mulheres, que mesmo passando por essas situações, ainda conseguem seguir em frente. Sendo assim, esse trabalho da Shin Han é de uma enorme importância, é uma obra fundamental se você for parar para pensar, porque aqui ela dá voz a pessoas que nunca tiveram qualquer espaço desse tipo. Ainda nessa linha, eu me lembro de algo que a autora comenta logo no início da leitura, sobre quando ela foi assaltada na Inglaterra e teve que lutar para não perder a bolsa que continha o único manuscrito desse livro. Ao comentar então sobre o fato, né, de que ela arriscou a própria vida por causa de um livro, ela fala uma coisa assim muito interessante que eu quero ler aqui para vocês. Olha só. Claro que a vida é mais importante do que um livro, mas em muitos sentidos o meu livro era a minha vida. Era o meu depoimento sobre a vida de mulheres chinesas, o resultado de um trabalho de muitos anos como jornalista. Eu sabia que tinha sido imprudente. Se tivesse perdido o manuscrito, poderia ter tentado reescrevê-lo, mas não tinha certeza se seria capaz de enfrentar novamente as emoções extremas provocadas pela redação do livro. Fora doloroso reviver as histórias das mulheres que eu tinha conhecido, e ainda mais difícil pôr as minhas lembranças em ordem e encontrar uma linguagem adequada para expressá-las. Ao lutar pela bolsa, eu estava defendendo meus sentimentos e o das mulheres chinesas. O livro era o resultado de muitas coisas que, caso se perdessem, jamais poderiam ser reencontradas. Bom, pessoal, deixo aqui então para vocês essa dica de leitura de uma obra chinesa de não ficção. Um livro muito importante que eu recomendo muito a leitura. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje do livro As Boas Mulheres da China, da Shin Han. E eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu comentei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois, que o canal recebe uma pequena comissão pela compra. Também não esquece de deixar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!